caso assim, eu preciso trabalhar uma massa de dados de saúde, por exemplo, aí eu excluo mesmo as informações, passo só os dados que não identificam as pessoas. Sim. Esse dado que, quando a gente fala dado que identifica a pessoa, existe uma lista? Ó, é esse dado, esse dado, esse dado, ou é um conceito? É um conceito. É um conceito. Se você ligar os dados que você tem e você conseguir presumir quem é aquela pessoa, ou seja, você não precisa ter a pessoa direto, mas, cara, por exemplo, seu endereço. Se eu for lá, bato na casa... Identificável. Isso é um dado total. Se eu tenho, por exemplo, sei lá, cor de pele, bairro, idade, blá, blá, blá. Se você for pesquisar mesmo, se você for colocando as hipóteses e der 2, 3 pessoas, cara, é um dado identificável, porque você sabe que tá ali, entendeu? Entre aquelas pessoas. Então, não é só... Bateu o dado, tem seu nome, seu CPF. Não é só isso. E no caso do governo, que muitas vezes, por exemplo, tá aqui a lista dos aprovados, não sei o que lá, e, CPF, nome de todo mundo lá. Então... Acontece, complicado, né? Acontece. E assim, tem alguns dados que eles já são públicos. Então, esses dados que são públicos, tipo, processo, que não tenha sigilo, por questões de transparência eles são públicos, entendeu? Por questões de segurança, por outros princípios. Então, esses dados, a LGPD, ela olha para eles de uma maneira diferente. Tem um tratamento especial para isso. Exato. Então, dados que já são públicos, se eu pegar, por exemplo, e informar e colocar eles, eu não estou vazando esses dados. Eles podem ser muito difíceis de achar, você pode saber não pesquisar e não colocar, e eu só organizo eles, mas eles são públicos, então tudo bem. Então, por várias questões, lei da transparência, lei da não sei o que, blá, 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 existem dados, tipo, até salário mesmo, de deputados e tal, que você tem como saber e não é um vazamento. Mas aí é porque existe uma lei que regulamenta que ele precisa ser divulgado. Entendi. Entendeu? Então, quando a gente vê isso, principalmente vindo do governo, geralmente é isso. Mas às vezes não, tá? Às vezes eles erram também e podem ser mudados. Não acontece esse tipo de coisa? Normalmente não, né? Não, assim, eu não... Deve acontecer, tá? Eu não sei de nenhum caso que, de fato, o governo teve que pagar. Empresas eu já vi um monte. Não, empresas, pelo amor de Deus, né? E acho que a gente vai ver cada vez mais, né? Porque acho que a tendência daqui pra frente é esses casos que se tornam públicos, que caem na mídia, sim, para as empresas começarem a levar a sério, porque se as pessoas não levam a sério, não existe, né? Exatamente, não. E assim, não só brasileiro, mas você vê, você começa a se preocupar quando você tem as consequências. Então, que nem eu tava te falando, quando não tinha consequência, ninguém ligava. Se você tem também uma consequência que não é aplicada, todo mundo continua não ligando. Porque você não vai se preocupar. Não existe. Você tem que pagar um monte de coisa. Entendeu? Você tem lá a sua empresa pra tocar, a sua família. Você vai se preocupar com a LGPD quando se não vai acontecer nada com você. Total. Então, pegou na sua área ali, aí você começa a se preocupar. Chegou uma notificação, você começa a se preocupar. Porque não é só consequência financeira. Imagina... Cara, hoje dado é um ativo valiosíssimo. Às vezes o mais valioso da empresa. Existe uma consequência que é a suspensão do seu banco de dados, ou até a exclusão. Você imagina se uma empresa de marketing... A suspensão e até a exclusão, sério? No Brasil? No Brasil. Caraca, não sabia disso. E aí você imagina se uma empresa de marketing pega e tem todos os dados excluídos. Tipo assim, acabou. Acaba a empresa. Acabou. Acaba a empresa. Exato. Então, preocupação com o nome, porque você tem que divulgar. Preocupação financeira, mas às vezes é a menor preocupação que a empresa tem, porque, cara, pegou ele do caixa, entendeu? Daqui a pouco roda de novo. Mas tem a parte dos dados, da suspensão, da exclusão do banco de dados. Tem uma parte, inclusive, de você não poder mais trabalhar naquela área ali, com aquele tipo de dado. Então, é uma consequência muito forte, dependendo da área que você tá. E o volume financeiro que você falou de multas até 50 milhões, imagino que deva ser proporcional ao estrago que você faz, né? Exato. Ele é proporcional ao tamanho da empresa, também é o estrago. Então... não adianta também você multar em 50 milhões uma empresa pequenininha que não vai ter condição de pagar nem... Pois é. Não muda nada. É que no mundo startup, às vezes, existem uns casos muito doidos, né? Empresa pequenininha com muito dado. E muito dinheiro também. E que pode fazer um impacto e que talvez... Teve um caso... Acho que não sei se é bom falar o nome da empresa, mas teve um caso de uma empresa de relacionamento, um aplicativo de relacionamento.
de homossexuais. E aí, as conversas foram vazadas e as fotos também foram vazadas. Então, assim, olha o impacto disso. Existiam pessoas lá que não eram assumidas publicamente. Fotos, cara, tipo, já são dados sensíveis. A pessoa confiou. E aí, são fotos, por exemplo, com nudez explícita. Então, é muito pesado, sabe? O que a gente faz, a gente manda mensagem, a gente não sei o quê, e fica acreditando que tá tudo ali entre eu e você, que a gente tá se falando, mas não é assim que funciona. Total.